Nós queremos saudar aos amados irmãos que aqui estão presentes. Também queremos estender essa saudação a todos os amados irmãos que estarão ouvindo esta mensagem no YouTube e que Deus possa abençoar a todos ricamente. Então, nós vamos fazer a leitura bem devagar, porque não será somente ler, mas a gente colocar um sentimento para dentro do nosso coração de que Deus está falando conosco em cada palavra aqui nesta noite. E quando Deus fala conosco, tudo muda, tudo se transforma. Então, é o encontro da criatura que somos nós com o Criador, que é Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, nós vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 13. A palavra diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Atenção na leitura agora. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Acautela. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Vamos, por um breve momento, orar ao Senhor. Nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, na leitura da tua santa e gloriosa palavra que nós acabamos de fazer, que ela já possa estar surtindo efeito em nossos corações, fazendo que nós possamos já ver o passear do teu Espírito Santo no nosso meio. Aplica, Senhor, aos nossos corações e à nossa mente a tua vontade, para que esta mensagem venha encontrar lugar seguro em nossos corações, cumprindo o que diz a tua palavra. Desta forma, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Assim, Senhor, tudo aquilo que nós chegamos aqui portadores de ansiedade,
de depressão, de injustiça, que nesta noite nós possamos sair da tua casa libertos de tudo isso e crer que há um Deus zeloso que tem cuidado de cada um de nós, desde o pequenino que está aqui presente, na sua mais início de vida, até o mais e menos novo aqui neste lugar, que é aquele que vos fala. Glorifica, Senhor, o teu nome, nos abençoa, Senhor, assim que possamos entender a tua vontade, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pois bem, meus amados, nós e amadas, nós fizemos uma leitura baseado nos 11 versículos, porque é comum no nosso meio nós entendermos que a leitura, às vezes, de um verso só da Bíblia, ela não nos dá a amplitude, tá? Ela não do contexto. Então, o contexto todo é que vai fazer diferença no nosso entendimento, porque começa pela porta estreita, pela porta larga, pelo caminho estreito, pelo caminho largo, aí a seguir vai passando pelos frutos. Há uma advertência para se estarmos acautelados dos falsos profetas, que são lobos cruéis. A seguir mostra de que nem todos os milagres que aparecem nas televisões, pessoas caindo, sendo libertas, pessoa ficando rico com um carro, com grandes empregos, essa coisa toda, isso está fluindo como fruto no reino de Deus. Pelo contrário, a palavra diz que são lobos devoradores de ovelha. Então, a nossa preocupação aqui na igreja CPS, desde o ano de 2017, quando o Senhor revelou esta obra, nós temos passado com muito afinco o ensino da palavra de Deus. Então, nós vamos nos voltar ao texto agora. A palavra inicia dizendo de uma porta larga e de um caminho espaçoso. Se a porta é larga, o caminho, evidentemente, é espaçoso. Então, trata-se daquelas pessoas que cabe tudo na vida delas. É um perigo, porque é a facilidade. Entra com facilidade. Anotamos aqui, eu tudo posso. Todas as coisas me convêm. Eu vou me deixar dominar pela minha carne. Eu vou dar comida para minha carne. Mas o espiritual, pouco importa, eu não estou nem aí. Não se deixa conduzir. E como não se deixa conduzir, esse homem e essa mulher, ela é levada para o caminho do engano. Tudo que ela recebe vira verdade. Tudo é relativo. E isso é o mal que hoje nós estamos acompanhando no mundo. E com essa porta espaçosa, esse caminho largo, atenção pais, vocês que me ouvem, os filhos passam a fazer o que eles bem entendem. Não se respeita mais nada. Não respeita na escola, não respeita em casa, não respeita quem passa na rua, não respeita os vizinhos. É a porta larga e o caminho espaçoso. Pois bem, e dentro desta situação, ela vai caminhando, perambulando pela vida. Ainda ontem passava nós por um rapaz novo que andou perambulando ali por Ipiabas, filho de um policial. Esse policial faleceu, deixou um filho, esse filho gastou tudo, os bens, tudo que tinha, e esse ano ele resolveu, completamente na porta larga, no caminho largo, resolveu ficar na rua.
As pessoas passam, ele está ali na rua, pedindo esmola. Um rapaz que conviveu na sociedade, piabense. Hoje todo mundo passa, vira a cara, corre, ele se tornou agressivo e vai daí para pior. Não é um exemplo único. Está aí as Cracolândia, desculpe a expressão, meus amados, mas nós temos que falar a verdade. Barra do Piraí se transformou nesse depósito aí, que não se pode sair na rua mais, se pede de tudo, e de um tudo, e ainda com agressividade. É aonde o homem está. Pois bem, e o Senhor Jesus, ele quando fala a respeito deste assunto, ele fala a respeito dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, eu sempre alerto aos amados que nos ouvem, leem com cautela, capítulo 5 de Mateus, todo o capítulo. Capítulo 6 de Mateus, todo. E o capítulo 7 fala todas as características que nós precisamos conhecer do reino de Deus, que confronta aqui o que existe no mundo. Quando ele diz assim, por exemplo, lá no capítulo 6, ele diz assim: o Pai sabe tudo o que vocês precisam. Vocês estão vendo os pássaros? Eles não juntam tesouro em lugar nenhum, mas eles se alimentam. Você vê os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu vestir tão lindamente como Deus, ele veste o lírio do campo. Não falta de beber. Então o Senhor diz assim: de todas essas coisas, do beber, comer e vestir, Deus tem te dado o necessário. Amém? Amém. E ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas vão ser acrescentadas na vossa vida. Então é prioridade. Meus amados, você que me ouve, escolha. A pastora Maria sempre diz para mim algo na palavra de Deus que fez muita diferença na vida dela e fez na minha. Marta e Maria, quando o Senhor Jesus foi visitá-las, o Senhor Jesus, as duas ficaram ali. Marta ouvindo Jesus, Maria, e de repente Marta se levanta e vai cuidar das coisas, e depois chama Jesus: não te dá conta que a minha irmã venha me ajudar? Jesus disse assim: Marta, Marta, estás muito ansiosa, e a ansiedade te deixou afadigada, mas Maria escolheu a melhor coisa. Esta noite aqui, você que me ouve, você também que estará me ouvindo no YouTube, de dia, em qualquer horário, você escolheu a melhor coisa, que é o Senhor Jesus. Amém? Meus amados, a porta estreita, o caminho apertado, ela começa quando nós ouvimos uma palavra do pastor que tira a gente da zona de conforto, que tira a gente da zona de conforto. Quando o pastor ele diz assim: olha, você como eu, estou e estamos sujeitos a várias autoridades. E a primeira autoridade que você precisa ouvir é a autoridade que você tem sobre você. Você não pode comer qualquer coisa em uma quantidade que você bem entenda. Você não pode beber o que você bem queira do jeito que você quer. Há coisas que você coloca para dentro do seu corpo que são venenos e que vão ser cobrados. E ao serem cobrados, às vezes, numa época, você não tem como pagar mais o preço. É apertado? Pastor, pega mais leve. Amém, vou pegar mais leve então. Vamos continuar pegando mais leve. Seguir e entrar pela porta estreita, o caminho apertado, é porque nós vamos renunciando todos os dias os valores da carne. Nós já não fazemos aquilo que a gente bem entende, mas nós procuramos ouvir aquilo que edifica a nossa vida e edifica a vida do próximo.
Não podemos entender um crente, por exemplo, que sinta ódio do seu semelhante. Não bate, não bate. Às vezes nós ficamos até nervosos, não é verdade? Com algumas pessoas e jamais procure bater nessa pessoa com um pedaço de pau, com um peso maior do que 15 quilos, até 20 quilos pode. Mas é só bater do lado para assustar, não é em cima não, tá bom? Para descontrair, para vocês terem uma ideia que vai vir chumbo aí. Pois bem, a porta estreita, gente, o caminho estreito é aquele que o Senhor Jesus mostrou. Pega no arado. Quem é da roça antiga, aqui não tem ninguém, mas eu acho que nunca viram o arado. O boi está ali, aquela junta de boi, o arado, você pega no arado e vai. Você está olhando, fazendo suco na terra, até chegar lá no final. Quando você olha para o lado, o arado faz isso. Ó. O suco se tornou inservível. Não é mesmo, Renato? Inservível. Acabou. Pode começar tudo de novo. Então aí você vai ver que é apertado. Bem? Tá. Aí você vai ver que é apertado porque nós temos um foco. O nosso foco é Jesus. Nós estamos no mundo, comemos, vestimos, trabalhamos, cuidamos da nossa família. Essa criancinha tão pequenininha, a senhora vai ter que cuidar dela muitos anos da vida. Um dia ela vai cuidar da senhora, se o senhor não voltar antes. É dessa forma. Então cuida com todo carinho, porque ela vai te dar o fruto daquilo que você está plantando nela. Plantou paciência, calma, ela também terá uma tendência de ser uma pessoa paciente, calma, carinhosa. É isto que nós aprendemos na palavra de Deus, é viver o reino de Deus, mas também saber como vivermos aqui na terra. Pois bem, a porta apertada é quando nós não podemos e nem devemos nos desviar do caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Por que isso? Quando eu olho para a esquerda ou para a direita, vocês já viram? Eu estou fazendo o contrário porque vocês estão no sentido contrário meu. Então vejam bem, sabe o que acontece? Nós somos contaminados pelas coisas que estão fora do caminho. Vitória está lá no colégio. Vem um coleguinha, ela está prestando atenção. Lá no quadro, a professora, né? Explicando. Aí vem um coleguinha, cutuca ela. Olha lá, fulano, ó. Olha. Ela saiu do caminho. Ouviu o coleguinha e a explicação para onde foi. No dia da prova, veio exatamente aquela pergunta que ela estava fora do caminho. Foco. Chegou na escola, foco na escola. Chegou na hora do recreio, foco no recreio. Brinque, distrai. É assim que é o servo e a serva do Senhor. Pois bem, então, não tem atalho no caminho. João 14,6 vai dizer exatamente: eu sou o caminho, a verdade. João 14,6, por favor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. O vem aqui é através desse caminho. E esse caminho é largo ou estreito? É estreito porque tem regras. Nós estamos debaixo de obediência. Eu não faço o que eu quero, mas aquilo que Deus quer que eu faça. Então, olha, ninguém vê o Pai senão por mim. Você quer viver toda a sua eternidade, 50, 100 anos que você vai viver aqui não é nada, aí, comparado com a eternidade. Você quer viver aonde na eternidade? Desculpa a expressão, céu ou inferno? Eu não preciso nem falar qual é a escolha. Pois bem, então, meus amados, vem aqui uma palavra que eu queria colocar. Hoje nós temos a ceia, eu não posso expandir muito, mas vejam bem. Então, a palavra continua dizendo assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque eles vêm vestidos como ovelhinhas,
É no 15 versículo. Porque eles vêm vestidos de ovelhinhas, mas interiormente eles estão aí para devorar. Então veja bem, o pastor Carlos só tem a obrigação, tá, para explicar isto. E nós vamos explicar. Vamos explicar. Esses falsos profetas, a mensagem, vocês vão identificar ao ligar a televisão, tudo aquilo que vocês vão ver, a mensagem deles são doces, são adocicadas. Elas não vão confrontar ninguém. Não fala de pecado não, porque pecado, você falar de pecado esvazia a igreja, porque ninguém quer saber de falar de pecado, porque só tem gente boazinha. Os ensinos desses falsos profetas são heréticos. Eu vou trocar para que vocês entendam isso. São heresias. Elas não estão contidas na palavra de Deus. São invenções humanas. São regulamento de homens. Vocês não podem entrar na igreja de um jeito, daquele ou daquele ou daquele, e vai por aí a mais. Tudo mandamento de homens. Quando eles são confrontados à luz da palavra, dizem assim, irmão, você quer criar casos com o ministério. Entendeu? Mas não explicam. Então, são igrejas, não é uma crítica, mas de uma maneira geral, é igreja comprometida com a mensagem de mundo. Ou seja, que agrada, aceita tudo. Até alguns, eu vou dizer para vocês uma coisa, tem até alguns que dizem assim, a Bíblia precisa ser renovada. A Bíblia precisa estar na linguagem de hoje, ela precisa aceitar os costumes de hoje, que eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas vocês sabem daquilo que a gente está tratando. Resultado, multidões e multidões no vale da decepção. O que mais vocês encontram quando vai falar de igreja com alguém, com algum vizinho, eles vão falar, estou fora do negócio de igreja, tá? Estou fora, não quero nem saber, porque se decepcionaram. Há uma igreja que se desfez aí, ainda há pouco, com uma igreja principal e mais uma outra filial, e que, infelizmente, as ovelhas dispersaram. É dessa forma. Então, meus amados, a pergunta aqui é, já estamos caminhando para o final, por causa do tempo, gostaria de estender mais, mas a pergunta é, mas pastor Carlos, mais um aqui, 16, mais um aqui. Como, pastor Carlos, eu vou discernir os falsos profetas? Porque nós temos que falar do problema, mas temos que trazer também a explicação para solucionar isso. Mas como eu posso discernir o falso profeta? Olha lá, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Porventura você consegue colher fruta de espinheiro ou figo dos abrolhos? Abrolhos é uma planta espinhosa. Então, veja bem, uva vai dar parreira de uva, figo da árvore de figo. Mas interessante, meus amados, nós queríamos ilustrar aqui. Sabe qual é uma tendência nossa? É de ver o seguinte, a bênção está aonde tem uma grande igreja. Uma igrejinha pequenininha numa bênção. Esse é o entendimento que nós não podemos ter. Porque se a bênção está lá, também está aqui. E meus amados, minhas amadas, o que nós precisamos entender é uma coisa. De que nós estamos medindo
o reino de Deus pela quantidade ou pela qualidade? É pela qualidade. E aí eu vou dizer para vocês, para ilustrar isso, o seguinte: frutos bons não são gerados somente nas grandes igrejas, mas também nasquelas pequeninas, aonde está o Espírito Santo de Deus. E eu trago hoje para vocês um exemplo prático, para a gente concluir. Alguns frutos produzidos em pequenos vasos. Exemplo, vocês conhecem. Laranjeira. Desse tamanhozinho, perna. Eu estou fazendo sinal só para a igreja aqui, não é para você que está no YouTube, não. Você não vai ver eu fazendo sinal. Mas as laranjeirinhas pequenininhas, carregadas de frutos. O limoeirozinho, pequenininho, carregado de fruto. A jabuticabeira, pequenininha, vendida na feira, enxerto, carregado de fruto, né, Ricardo? Pois bem, a acerola, a figueira, a pitangueira, até mangueira, nós estamos vendo. Então, o fruto não dá somente em grandes árvores, mas dá também em pequenas árvores. Pois bem, o Senhor Jesus, ele diz assim, olha só, o Senhor Jesus, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, não foi isso? Em João, capítulo 15, versículo 1, depois nós pulamos para o 5, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é lavrador. No 5, 15, 5, eu sou a videira e vós as varas. Então nós estamos na videira verdadeira. Amém? Nós estamos em Jesus, videira verdadeira. E quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Uma igreja não é o pastor que é o dono. Uma igreja, o dono é Jesus. Quem fala na igreja é o Espírito Santo. A mensagem é revelada pelo Espírito Santo. As falas são do Espírito Santo, porque somente Ele pode alimentar o homem. E aí nós vamos ver o seguinte. Não vou nem prosseguir, mas os falsos pastores, eles têm um destino. Mas eu não quero deixar de concluir isso para vocês. 7, 22 e 23. Não é? Mateus 7, 22 e 23. Diz assim, 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome nós não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? As operações estão aí, não por eles. Deus cura independente do homem. Deus não precisa do homem para curar ninguém. Deus não precisa do homem para te manter livre no seu trabalho, nas suas idas e vindas, em lugar nenhum. Ele não precisa do homem, ele não precisa de nós, mas pelo contrário, nós precisamos dele. Sabe por quê? 7:23. E então eu lhes direi abertamente naquele dia: nunca vos conheci. Os falsos profetas: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Perceberam isso? Então, igreja, você que me ouve aqui no YouTube, presta bem atenção. Não são os sinais que você vê na televisão de cura, de libertação, de prosperidade que vai dar segurança ou parâmetro de que são de Deus. Se alcança pela misericórdia de Deus, mas nunca por força de falsos profetas. Amém? Vamos deixar uma aplicação aqui? Para terminar a mensagem, logo nós vamos sentar à mesa com o Senhor. A aplicação, vamos colocar, Emanuel, exatamente o lema que segue essa igreja desde o primeiro momento. João, capítulo 5, versículo 39.
Examinais as Escrituras, para vocês conhecerem, para ninguém enganar vocês, para nenhum pastor, nenhum falso profeta vir de conversa com vocês fora da Bíblia. Examine a Escritura, porque lá ao examinar vocês vão ver que nela tem vida eterna. E são essas Escrituras que testificam de que Jesus é o Filho de Deus que veio em nosso favor para nos libertar das mãos do opressor. E é nele que nós esperamos um dia ele vir arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos e os abençoe. Glória a Deus.